Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi aí pro 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Nós estamos lendo a primeira carta aos Coríntios. Hoje nós vamos ler o capítulo 14. Eu sempre oriento o pessoal para quando estiver fazendo a leitura, não leia através dessas divisões de capítulos e versículos, né? Por causa que quando essa carta foi escrita, elas não tinham essas divisões, beleza? Nós estamos fazendo pelo fato de não ficar muito grande. Mas é interessante você também saber que isso aqui é uma carta-resposta, né? Mandaram uma carta para o autor, né, que aqui nós conhecemos como Paulo, na nossa língua portuguesa, e pedindo algumas orientações, e ele está respondendo aqui e dando orientação, né, algumas recomendações para o pessoal que vivia em Coríntios, beleza? Então vamos lá então, capítulo 14. Buscai o amor e inspirai os dons do Espírito, principalmente a profecia. Interessante que no capítulo 13 fala muito sobre o amor, né? Que o amor é o maior de todos. E ele fala, buscai o amor, né? Buscai o dom de amor, que esse realmente ele é perfeito e vem do Eterno. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas ao Criador, né? Mas ao Eterno. Ninguém entende, pois ele fala em êxtase espiritual, coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e confortando. E aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, porém o que profetiza edifica a comunidade, né? Desejo que vós todos faleis em línguas. Desejo ainda mais que todos profetizeis. Desejo ainda mais que todos profetizeis. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, e menor, a menos que este também interprete, e assim edifique a comunidade. É interessante, né? Normalmente aqui a orientação é que se falar, né, que interprete, para poder edificar os ouvintes ali no caso. Ora, irmãos, suponhamos que eu me apresente entre vós falando em línguas, em que vós sereis útil, se eu não vos comunicar nem revelação, nem conhecimento, nem profecia, nem ensinamento. Ele está fazendo uma pergunta, não faz sentido, né? De modo semelhante, se os instrumentos musicais, como a flauta, a cítara, não produzirem sons distintos, como se reconhecerá a música que está sendo tocada? Assim, a trombeta produz um som confuso, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se não usardes uma linguagem clara como seres entendidos, na verdade, estareis falando ao vento. No mundo existe umas quantas espécies de línguas, e nenhuma carece de som e sentido. Se eu ignorar o significado das palavras, serei como um estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será como um estrangeiro para mim. Assim também vós, já que expirais os dons espirituais, procurai possuí-lo em abundância, para a edificação da comunidade. Por isso, quem fala em línguas, ore para poder interpretar. Pois, se eu oro em línguas, é o meu espírito que faz oração, mas a minha mente não participa. Então, o que conclui? Vou orar com meu espírito e orar também com minha mente. Cantarei com meu espírito e cantarei também com minha mente. Pois se louvo ao Eterno somente com o espírito, como o ouvinte não iniciado poderá dizer amém? A tua ação de graça
já que ele não sabe o que estás dizendo. Por certo, tua ação de graça é coisa excelente, mas com ela o outro não é edificado. Graças ao Eterno, falo em línguas mais que todos vós, mas numa reunião, na comunidade, prefiro dizer 5 palavras com minha mente, para assim instruir também os outros a dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, quanto ao entendimento, não sejais crianças, mas homens feitos. Quanto à malícia, porém, sedes sempre criança. Está escrito na lei: falarei a este povo em outras línguas e por lábios de estrangeiros, e nem assim eles me obedecerão, diz o Senhor. Interessante que o autor ele sempre usa a lei, né? O autor é um israelita, então normalmente ele traz as instruções, os ensinamentos ali para os irmãos da lei, né? Do que ele aprendeu. E as línguas aqui, tu vê em outras línguas, em lábios de estrangeiro, você vê que não é um idioma mesmo, né? De outras línguas, de outros idiomas. Também tem a outro tipo de línguas também, né? Então vamos lá. Assim as línguas servem de sinal, não para os que crerem, mas para os que não crerem. A profecia, ao contrário, não é para os não crentes, mas para os que crerem. Interessante, né? Aqui ele está dizendo que a profecia é para as pessoas que crerem, né? E as línguas é para aquelas pessoas que não creram. Por quê? Porque tendo um intérprete ali para poder interpretar, ou a pessoa mesmo interpretando, é algo, né, que vai edificar. E aí vamos continuar aqui. Se, por exemplo, a comunidade estiver toda reunida no local e todos os presentes se puserem a falar em línguas, e os entrarem algum não iniciado ou ainda não crente, estes não vão dizer que estamos loucos? Está fazendo a pergunta. Ao contrário, se todos estiverem profetizando e entrar alguém e ainda não crê ou não é iniciado, este será convencido dos seus erros e avaliados por todos. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e então ele, prostrando-se com o rosto em terra, adorará o Eterno, proclamará: verdadeiramente o Eterno está entre vós. Né? É interessante isso aqui, pessoal. A importância de você estar profetizando, né, dentro da comunidade. Essa ideia de estar falando em línguas realmente deixa as pessoas confusas. Vamos continuar. Então, que concluímos, irmãos? Quando estiverdes reunidos, cada um dos presentes poderá entoar salmo, transmitir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretar, que tudo se faça em vista de edificação. Alguns desejam falar em línguas, que o faça em torno de 2 ou no máximo 3 pessoas, e cada uma falando por sua vez, e que alguém interprete. Caso não haja quem interprete, guardem silêncio na reunião, falando cada qual a si mesmo ao Criador. Interessante, pessoal. Fala aqui que as pessoas tinham que ficar em silêncio e falar ela própria com o Criador. Isso é interessante. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3, ou os outros façam discernimento, né, para saber se aquilo que está sendo falado realmente está vindo do Eterno. Se, porém, a um ou outro ali presente for feito uma revelação, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas um de cada vez, de maneira que todos se instruam e sejam exortados. Interessante aqui, que na reunião você vê que várias pessoas tinham oportunidade de falar, né, no meio ali da comunidade. Se instruam e sejam exortados. Ali o espírito dos profetas estão sob o controle dos profetas, pois o Eterno não é um Eterno de desordem, mas de paz. Como se faz a todas as comunidades dos santos,
as mulheres guardam silêncio nas reuniões. Isso aqui é interessante, pessoal. Olha, como se faz em todas as comunidades, né? As pessoas conhecem como igrejas dos santos. As mulheres guardam em silêncio nas reuniões. Então, naquele período ali, no início da igreja primitiva, né, e na comunidade primitiva, as mulheres normalmente elas ficavam caladas, elas não tinham oportunidade. Se elas quisessem falar alguma coisa, falar com o marido, e o marido, né, fazia a pergunta nas reuniões. Isso aqui é interessante, que hoje normalmente é contrário. Quem fala mais é a mulher, os homens ficam em silêncio, né? Tem que ver qual é a posição correta. Não lhe é permitido tomar a palavra, mas que sejam submissas, como diz também a lei, né? Então, usando a lei novamente, as mulheres, elas têm que ser submissas a seus maridos. Isso aqui, ele está usando a lei. Essa ideia de que falam que a lei foi abolida, isso aí é um entendimento totalmente errado, porque você vê claramente o autor aqui dando instruções para os irmãos em Coríntios usando a lei, né? Se sejamos informados sobre algum assunto, pergunte seus maridos em casa, pois não fica bem para a mulher falar numa reunião. Olha, tá vendo? Foi acaso do meio de vós que partiu a palavra do Eterno? Ou foste vós os únicos a recebê-la? Se alguém se considerar profeta ou julga ter dom do Espírito, reconheça no que vos escrevo, o mandamento do Senhor. Mas se alguém o ignora, também será ignorado. Em suma, irmãos, expirai o dom de profecia, e não impeçais que se fale em línguas, mas que tudo se faça como convém e em boa ordem. Beleza, pessoal? Então, terminamos aqui o versículo 14. Tem umas instruções aqui para os irmãos ali em Coríntios, que é muito interessante, que hoje em dia nós não vemos acontecendo tanto nas comunidades católicas como nas comunidades evangélicas, né? Essa questão das mulheres aqui, porque naquele período as mulheres realmente eram submissas aos seus maridos, né? E hoje em dia, infelizmente, muitas famílias hoje não andam de acordo com as escrituras, de acordo com os ensinamentos do Eterno. Então, acaba sendo uma bagunça, né? Muitos relacionamentos não dando certo. Por quê? Porque não buscam seguir realmente o que está nas orientações bíblicas, que são orientações milenares, né? De pessoas que buscam realmente viver uma vida de acordo com a vontade do Eterno. Mas está aí, que o Altíssimo possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.